Vamos lá, segundo ano, para as correções agora dos nossos exercícios aí, que eu deixei para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês os exercícios. Beleza, vamos lá. Ah, bom, questão número 1. Cite 3 exemplos de países altamente industrializados e discorra sobre o que levou estes países a terem este status. Então, países aí altamente industrializados e que são, né, até os dias atuais, né, desde aí da segunda metade do século passado já, ou melhor, até antes, né, até os dias atuais, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, né, entre outros que nós temos aí. E estes países possuem este status, né, porque eles passaram por praticamente todos os estágios das revoluções industriais. Né? Então, na primeira, na segunda, na terceira revolução industrial, continuam aí a se modernizar. Então, isso faz com que esses países possuam esse status de países altamente industrializados. Né? Se pegarmos aí países como Japão, Estados Unidos, então, muito industrializados, a Inglaterra, que foi o berço da Revolução Industrial. Então, nós temos aí esses países aí altamente industrializados. O que é uma indústria de base e qual a importância dela para as demais indústrias? Então, galera, falei isso com vocês. As indústrias de base, elas vão dar sustentação, elas vão servir de base para as outras indústrias virem após essa indústria. Então, as indústrias de base elas vão ser a base, elas vão dar sustentação para as demais. Elas vão, por exemplo, transformar as matérias-primas, né, brutas em matérias-primas processadas. Elas vão pegar, por exemplo, o ferro, né, o ferro bruto, né, a rocha com ferro bruto e vão transformar, por exemplo, em uma liga metálica. Então, essa liga metálica vai ser utilizada em outros ramos de produção, né, em outras indústrias. Então, a indústria de base é isso, ela pega essas matérias brutas, transformam em matérias-primas processadas que serão utilizadas por outros ramos industriais. Então, ela vai ser essa indústria que dá base, que sustenta as demais indústrias. Questão 3. Dois itens relacionados abaixo. Qual pode ser considerado como bens de consumo duráveis? O que são bens de consumo duráveis, né? Uma roupa, por exemplo, tem pessoas que realmente duram bastante nessas roupas, mas elas não são classificadas como bens de consumo duráveis, porque elas possuem uma vida útil bem curta, né? Então são bens de consumo aí não duráveis, certo? Então aqui o vestuário, né, um sapato, né, os alimentos, né, um alimento aí processado, por exemplo, é um bem de consumo aí não durável. Enquanto eletrodoméstico, ninguém compra, por exemplo, uma geladeira para poder, no ano que vem, trocar por uma outra geladeira. Né? Então, as pessoas compram pensando justamente, né, nessa característica do produto, que é um bem de produção aí durável, né, que dura aí 5, 10, 15, 20 anos. Então, essa é a característica aí dos eletrodomésticos, assim como também, por exemplo, os automóveis, que são bens de consumo duráveis, certo? Então, resposta correta, alternativa C, da questão 3. Que fatores influenciam a localização espacial da indústria? Escolha um deles e fale o motivo de sua importância para a indústria. Então, o que são esses fatores de localização? Né? São características que fazem com que uma indústria queira se fixar naquele local. Né? Uma indústria, para que ela possa se fixar naquele local, depende de alguns fatores. Por exemplo, sem energia elétrica, como que a indústria vai se fixar naquele local? De que forma que ela vai movimentar suas máquinas? Como que ela vai, por exemplo, ligar ali os seus motores? Como que ela vai operacionalizar ali a sua área administrativa? Não tem como, certo? Então, a energia elétrica, por exemplo, as fontes ali de energia é importante, né? A disponibilidade de energia é importante para que essa empresa se localize naquela área, né? Então, aí nós temos alguns fatores aqui, né? Destacam-se 5. A disponibilidade de mão de obra é importante porque sem mão de obra ali presente, sem, né, pessoas qualificadas para trabalhar, como que essa indústria vai produzir? Então, ela precisa de pessoas, ela precisa de mão de obra qualificada. Também não adianta colocar a indústria em um local onde a mão de obra não seja qualificada, onde as pessoas não tenham o estudo necessário para poder operar as máquinas, para poder participar do processo produtivo. Então,
a mão de obra aí é importante, certo? Proximidade do mercado consumidor, né? Quanto mais próximo do mercado consumidor, melhor, porque os custos de transporte serão ali bem pequenos. Então, se eu produzo, por exemplo, aqui em São João de Meriti, e essa minha produção, grande parte dela vai para o Rio de Janeiro, isso para mim, que sou indústria, é muito bom, porque meus custos de transporte vão ser muito pequenos. São João de Meriti, que faz divisa com a cidade do Rio de Janeiro, né? Então consegue ali fazer esse transporte de forma bem baratinha. Então é algo muito importante, né? É algo, hoje em dia, já não é tão primordial, né? Então, aí no passado, né, na segunda revolução industrial, na primeira e na segunda revolução industrial, isso era muito importante porque nós não tínhamos um transporte tão difundido quanto é hoje, né? Os transportes eles não tinham aí em larga escala, não existia um transporte barato, né? Enfim. Então isso era a proximidade do mercado consumidor era um fator muito importante para que a indústria tivesse sucesso. A proximidade das fontes de matéria-prima também, isso lá na primeira Revolução Industrial foi muito importante, né? Cidades como Manchester, lá na Inglaterra, que foram cidades onde ocorreu esse processo de industrialização inicialmente na Inglaterra, né? Foi o berço da industrialização. As indústrias se instalavam justamente nessas áreas por conta ali da proximidade das matérias-primas, por conta da proximidade também das fontes de energia, carvão mineral. Existiam grandes áreas ali produtoras de carvão mineral, então as indústrias se localizavam próximas ali também ao carvão mineral, justamente para poder movimentar essa indústria. Disponibilidade de energia e existência de uma rede de transporte bem estruturada. Né? Então, a energia, eu já até falei para vocês, né, que é importante que tenha energia para que a indústria possa girar os seus motores, né, senão a indústria não consegue produzir. E também aí uma rede de transporte bem estruturada. Né? Então, é importante que exista uma rede de transporte. Imagina você sendo proprietário de uma indústria e onde está localizada a sua indústria não existem estradas pavimentadas, não existem ali rede ferroviária. Então, como é que faz para poder transportar as matérias-primas que precisam chegar até você e como você faz para transportar os produtos acabados que você precisa mandar para o seu mercado consumidor? Então, aí, ó, rede de transporte bem estruturada é bem importante também. Então, coloquei ali o destaque com relação à mão de obra, né? Disponibilidade de mão de obra. As indústrias instalam-se em centros urbanos onde há grande disponibilidade de trabalhadores qualificados, então é importante que haja ali essa grande quantidade de trabalhadores qualificados para que eles possam ser absorvidos pela indústria. Certo, pessoal? Então, questão 4 aí, resposta da questão 4. Como eu disse para vocês, hoje em dia, algumas questões aí, como a disponibilidade aí, de mercado consumidor próximo, né? A proximidade desse mercado consumidor, a proximidade de fontes de matérias-primas também, hoje em dia já não é tão importante assim, porque nós temos uma rede de transporte já muito bem estruturada e nós temos aí transportes muito baratos. Então, isso faz com que as indústrias elas não dependam tanto dessa proximidade, porque elas conseguem, através das redes de transporte, a um custo baixo, movimentar matéria-prima e movimentar produto acabado. Certo, galera? Então, vamos lá. Próxima questão, questão 5. Produção de máquinas e equipamentos que serão utilizados em outros segmentos da indústria e em diversos setores da economia. Estamos nos referindo a que tipo de indústria? Né? Que tipo de indústria aí que produz máquinas e equipamentos? E aí, galera? Então, resposta correta aqui, bens intermediários, são as indústrias que produzem ali máquinas, por exemplo, para que outras indústrias produzam, né? Equipamentos para que outras indústrias produzam. Então, resposta correta aí da questão 5. 6. De acordo com a videoaula, o processo de desconcentração industrial no Brasil acontece entre quais regiões? Quais fatores levam a essa desconcentração industrial? Então, ó, no Brasil, o processo de desconcentração industrial ocorre nos estados do Sudeste em direção aos estados do Nordeste. As empresas buscam aí, por exemplo, os incentivos fiscais, né, que estados do Nordeste oferecem, redução dos impostos de ICMS, redução aí de impostos municipais, como ISS. Nós temos a doação, por exemplo, de terrenos para que essas empresas
migrem de um local para o outro, para que essas indústrias migrem de um local para o outro. Então, a produção nesses estados do Nordeste, por exemplo, elas são muito mais baratas do que a produção na região Sudeste. Os salários são mais baratos, né? Porque os trabalhadores lá recebem menos, embora tenham uma qualificação parecida ou igual aos da região Sudeste. Então, essas empresas vão optar por buscar justamente essas vantagens econômicas, essas vantagens competitivas em outros estados, principalmente do Nordeste brasileiro. Então, essa fuga vai acontecer principalmente do Sudeste em direção ao Nordeste, mas nós temos empresas que saem da região Sul para a região Nordeste, né, da região Sul para a região Centro-Oeste, da região Sudeste para a região Norte. Né? Então, nós temos aí, mas principalmente essa desconcentração industrial, ela vai sair desse eixo Rio-São Paulo em direção a essas áreas. E também dessas áreas urbanas, né, bem povoadas, desses grandes centros urbanos, para pequenas e médias cidades, né, principalmente as médias cidades. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a região do Vale do Paraíba, Volta Redonda, Resende, Porto Real, são cidades que vão atrair muitas empresas, muitas indústrias que antes estavam concentradas aqui na capital do Rio de Janeiro, elas saem dessa região e vão aí em direção a essas cidades de médio porte, por exemplo, ao longo do Vale do Paraíba. Ok? E a questão 7, pesquisa na internet 3 indústrias localizadas em São João de Meriti, indicando o nome da indústria, qual o ramo de atividade, o que fabricam. Então, aí uma resposta pessoal de vocês, né? Se tiverem alguma dúvida ainda aí, pode me chamar lá que eu explico a vocês, mas o intuito é que vocês pesquisem na internet, entrem no site da empresa, vejam o que essa empresa produz, então vocês vão colocar ali, ó, o ramo de atividade. Ah, essa empresa ela produz maquinário, então o ramo de atividade dela aqui é a produção de maquinários industriais, né, fabricação de motores, de máquinas, enfim, e o nome da indústria, obviamente. Né? Então, é só uma para fazer com que vocês pesquisem, né, essas indústrias, que vocês identifiquem o ramo de atividade, o que é produzido. Beleza, galera? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, só me chamar lá. Valeu, galera. Um abraço.